Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Roberto Martins, né? Como a gente já tinha conversado alguns dias atrás, vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo aqui sobre micro-orquídeas, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre substratos, né? Deixa eu só dar uma arrumada aqui no computador para que a gente possa ir acompanhando aí os comentários, né? E já ir vendo o trabalho nosso e comentando, caso que vocês, quero que vocês, quem está acompanhando aí, vai comentando se o vídeo tá bom, se vocês estão escutando bem, tá? Espero que o áudio esteja legal, mas se o áudio tiver algum problema aí, vocês vão falando, vão comentando e a gente vai tentando melhorar o áudio aí, tá ok? A gente já falou um pouquinho sobre octoméria, já falou um pouquinho sobre como manter aí as plantas dentro de orquidário, né? E uma coisa que a gente sempre vai falando, sempre vai aparecendo mais dúvidas, a gente vai batendo papo, até mesmo com pessoas mais experientes, né? E eu me incluo nisso também, porque a cada dia, a cada visita que a gente faz a um amigo, a um colega, a um orquidário, a gente vai notando que a gente aprende também, né? E, então, assim, nada é imutável, né? Então, normalmente a gente fala assim, poxa, essa dica ou essa forma de cultivo, ela é ótima, é linda e maravilhosa, mas dentro do teu ambiente, às vezes, isso não acontece. Ela é uma realidade daquela pessoa, daquele orquidário, daquela maneira de cultivo que a pessoa tem, né? Mas muitas vezes aquilo não se enquadra dentro da nossa realidade, dentro da forma que a gente cultiva, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre frisar isso e sempre comentar que o que é importante para nós? A maneira que nós cultivamos, como que é o nosso ambiente, como que é o nosso orquidário, né? Vamos dizer assim, ou o local onde que a gente cultiva as nossas orquídeas, porque isso é o que é mais importante, né? A maneira como que é o ambiente, como que a gente conhecer primeiro o nosso ambiente, quanto é a umidade, como que é a questão do sol, né? Tanto no inverno, tanto no verão, né? Como que isso tudo funciona. Porque o meu ambiente, eu tenho aqui em casa, como eu já falei para vocês, eu tenho dois ambientes. Eu tenho um ambiente que fica na frente da minha casa, que é a garagem, que eu divido a garagem com o carro, e na parte do fundo, né, entre a edícula e a casa, eu tenho uma área ali que eu já divido com a minha esposa, né? A questão ali da onde que eu vou colocar as orquídeas. Só que o que é interessante é a mesma casa, teoricamente o mesmo local, tudo, mas são ambientes totalmente diferentes. O ambiente que eu tenho no fundo da minha casa, é esse da edícula, entre a casa e a edícula, ele já é um ambiente bem úmido, né, bem carregado de umidade. E ele normalmente bate sol, começa a bater sol ali por volta do meio-dia, agora é 11 horas, né, tá começando a chegar o sol. Como é horário de verão, né? Então, assim, mas agora por volta de 11 horas está começando a chegar o sol. Então ele pega o sol agora, desse horário até o final da tarde. Já a parte da frente, os primeiros raios de sol eles já começam a bater. Então, assim, é um ambiente, o da frente, é um ambiente mais... ele tem uma certa umidade, porém ele é um ambiente que ele tem uma incidência de sol maior, tem uma ventilação maior, porque como é uma garagem, a parte da frente ali você tem vento lateral, não é coberta a garagem somente com sombrite, então você tem um ambiente um pouco mais seco, um pouco mais ventilado e a umidade dele é um pouco menor. Já na edícula, lá no fundo, eu já tenho duas paredes, a edícula e a casa. Então é um ambiente que ele é protegido de vento, a circulação de ar é somente na parte de cima. Então o que acontece? Ele fica um ambiente bem carregado de umidade.
né? Então, sendo dessa forma, o que acontece? Eu tenho que escolher os substratos ou o que eu vou colocar, de que forma que eu vou cultivar minhas plantas. Como vocês, né, eu já comentei algumas vezes, né, a gente acaba, não é a planta que morre, é a gente que mata a planta, a gente acaba não conseguindo criar um ambiente propício para que ela possa se desenvolver, né? Então, normalmente, o que acontece? Somos nós aí que acabamos, né, só um minuto. Somos nós que acabamos aí matando as nossas plantas, né? E isso é uma verdade, né? Às vezes tem muita gente que não gosta que eu fale dessa forma, mas é verdade, porque a gente não teve aí um pouco de preocupação de ver realmente como que é o ambiente, estudar um pouco o ambiente. Não é porque uma planta ela vem do cerrado, da região de cerrado, que ela tem que ficar exposta ao sol diretamente. Não é porque uma planta vem de uma mata atlântica que ela tem que ficar molhada o tempo todo. Então são essas coisas que a gente tem que observar e começar a entender um pouco, né? Muitas plantas de cerrado que a gente traz da família, principalmente família Pleurothales, né, de um modo geral, elas ficam em beira de rio, próximo a rio, ou local que ele tem uma umidade constante à noite, principalmente, né? Um nevoeiro, aí, uma cerração. Então, ela tem umidade, talvez não seja como na nossa casa, mas ela tem uma umidade aí direta, né? Todos os dias, todos os horários, principalmente à noite, né? Então, assim, essas coisas que a gente tem que ir observando. Teve um colega aí de vocês que me desculpe, me perdoe porque eu não tenho nome. Osni, bom dia, tudo bom? Espero que o áudio aí esteja legal, vocês estejam ouvindo bem, né? Que me perguntou como é que eu mantenho a umidade, né, do meu orquidário. Uma coisa que eu vi bem interessante em alguns orquidários comerciais, se vocês observarem também, vocês vão ver. Ele tem a parte da cobertura, da parte superior, e normalmente entre ali, as plantas, né, e a cobertura, normalmente ele puxa um sombrite ali. E aquele sombrite ali, ele forma um colchão de ar. Então ele acaba sendo uma barreira do calor para as plantas, né? E isso eu acabei recriando aqui no meu orquidário, ou onde que eu cultivo as minhas plantas. Então, normalmente eu coloco um sombrite, tá? Eu trabalho com 2 camadas de sombrite, um sombrite a 50%, e uma outra camada, uns 30 centímetros, uns 30 centímetros mais ou menos de diferença entre elas, ou um pouquinho mais, tem lugar que dá, mas vamos dizer 30 a 40 centímetros. Então esses 30 a 40 centímetros aqui que eu tenho entre esses 2 sombrites, formam um colchão de ar. Então ele acaba regulando um pouco da temperatura. Então o que acontece? Essa parte de baixo sempre segura um pouco mais de umidade, tá? Então assim, eu moro numa casa, então o meu piso é de cerâmica, então assim, não tenho como manter ali com brita, molhado, úmido, ou regar que vai segurar. Não, é brita, é piso, é cerâmica. Molhou, daqui 10 minutos, 15 minutos está seco. Não vai ficar evaporando a água, né, como a gente tem em ambientes que você tem um orquidário num quintal ou num terreno, né? Então é casa, é piso de cerâmica. Molhou, daqui 15 minutos está seco. Então o que eu fiz? Com essas 2 camadas, essa parte de baixo, que é onde que ficam as plantas, né, teoricamente, essa parte de baixo, ela acaba segurando um pouco mais dessa umidade no ambiente. E essa parte de cima, ela forma esse colchão de ar, então ela também retém um pouco aí do calor, segura um pouco do calor. Aqui dá uma diferença de calor. Eu não imaginava que isso acontecesse, mas dá essa diferença de calor aqui, então acaba segurando um pouco mais a umidade. Tanto aqui na parte do fundo, quanto na parte da frente. Normalmente quando eu venho da rua, né, venho do trabalho, chego do trabalho e vou entrar dentro da garagem de casa, é nítida a diferença de temperatura. Eu nunca medi, mas eu acredito que deve dar uma diferença de uns 3, 4 graus, ou até mais, até uns 5 graus. E a questão da umidade, ela segura bem a umidade, você percebe que o ar está mais úmido. É assim que eu faço. Agora, se você tem um orquidário onde que você tem um quintal que você possa colocar ali
seja um chão, né? Então você pode colocar, ou deixar o chão como ele está mesmo, né, para colocar brita, fazer a tua passagem de cimento, colocar brita, que ali de alguma forma vai te manter um pouco mais de umidade. Ou e dessa forma você vai conseguir segurar um pouco mais a umidade do teu ambiente. E é lógico, você tem que cobrir, as laterais você precisa fechar também, para que ali você consiga manter um pouco mais a umidade. Depende da região onde você mora, como que é o teu ambiente, se é um ambiente muito frio, se é um ambiente que tem muito vento. Então assim, mesmo que a parte lateral você fala assim, não vou cobrir, mas pelo menos feche ela com sombrite, porque ali você consegue segurar um pouco do vento. O vento não bate diretamente e acaba secando as tuas plantas, os substratos. Ele acaba fazendo uma barreira ali, mesmo que os nossos olhos não vejam, mas ele acaba fazendo uma barreira que o ar dentro do orquidário fica circulando, ele não fica aquele ar de passagem aonde que seca as plantas, tá? Então é assim que eu faço no meu orquidário, e eu acredito que aí, dependendo do orquidário, como que é o teu orquidário, você também possa fazer isso, tá ok? Uma outra dica, né? Uma outra coisa que você me perguntou era a questão de dividir touceiras, né? Eu não gosto de dividir touceiras, tá? Então eu já falei e falo isso, os meus colegas sabem disso. Eu tenho uma touceira, eu não gosto de dividir, tá? O que eu faço? Às vezes você vai trocar um substrato, vai fazer uma mudança da planta, se ela quebrar, se ela dividir, ok, eu planto ela em algum outro lugar. Pego um vaso, vou trocar ela de vaso e aí eu quebro, sai. Ótimo, mas caso contrário não, eu não gosto de dividir. Cakes, aí eu tiro cakes, vou plantando em outros locais, né? Às vezes ela está ali, por um acidente acaba quebrando uma ponta ou cai um pedaço, como ela já está transbordando do vaso, aí nesses casos sim, mas isso é minha opinião particular, porque eu prefiro ter uma planta bonita, grande, né? E ali ela bem, e se desenvolvendo bem. Agora existem outros casos também, que nem eu estava com um problema com uma restrépia hoje, né? A Brachypus, ela, a estriata, né, que o pessoal fala, então normalmente se chama, ela já estava, o vaso, o substrato dela estava muito velho já, e o que aconteceu? Ela já não estava desenvolvendo raiz e estava soltando bastante cake. O que eu fiz? Eu tirei ela do vaso, fui trocar, ela acabou partindo, então eu plantei ela em 2 vasos, e os cakes eu tirei e fiz outras mudas. Então, normalmente, nesses casos eu faço, porque muitas vezes o substrato já está carregado, ou a madeira está podre, e você tem que mexer na planta. Quando você mexe, ela quebra, aí você acaba fazendo outras mudas, tá? Mas meus amigos sabem, o pessoal que vem aqui em casa sabe, normalmente eu já vou fazendo, eu tenho uma planta, eu tenho 3, 4 plantas aí de uma única espécie, porque se eu tiver que dar para um amigo, eu presentear alguém, eu presenteio a planta X ou a planta Y, mas eu tenho a minha planta, que é a minha planta matriz, que aquela eu não mexo, que aquela eu não divido, tá? Eu não gosto de mexer. Uma outra coisa, né, que como a gente está falando um pouco aí de substrato, né, o que eu queria mostrar com você para vocês aí a diversidade de substrato que a gente tem hoje para utilizar. Não existe aquele substrato que ele é o ideal. Tá? Eu sou muito cético com essa questão aí do pessoal falar, olha, o substrato ideal é esse, o substrato ideal é aquele. Não existe substrato ideal. Tudo vai depender aí de como que você cultiva as suas plantas, né? Tem algum substrato, normalmente como as pessoas cultivam aí com vasos, né? Normalmente a gente utiliza vasos de vários tamanhos, né? Então eu utilizo vasos de barro, desde esses vasos aí, micro vasos, nesses vasos pequenos, o que eu faço é normalmente fazer mais um furo nele, né, que ele vem com um só, quando não vem eu faço mais um furo, né, ou alguns outros vasos de barro um pouquinho maiores. Eu normalmente procuro pegar esses vasos que tem bastante furo, né, ou até um pouquinho maiores, né, como esse daqui, né. Então esses vasos é o que normalmente eu utilizo. Eu também acabo utilizando dessa mesma forma vasos de plásticos, né, que normalmente a gente adquire esses vasos, né? Então aqui também da mesma forma, de vários tamanhos, desde os pequenininhos, os médios até um pouco maiores, né? O que você vai ver? É a tua planta. Você não pode colocar um vaso desse tamanho por uma planta que seja deste tamanho. Não dá. Então, assim, você vai acabar tendo que usar um vaso que ele seja um micro vaso. É uma micro orquídea, um micro vaso.
Então, é essas coisas, porque se o vaso for muito grande, ele vai segurar muita umidade, então muitas vezes a planta ela não vai se desenvolver bem. Claro, tem plantas que gostam de bastante umidade, mas uma regra geral, né? Então você pode aí sobrecarregar e a planta normalmente muitas plantas acabam ficando um pouco preguiçosas, né? Se ela tem bastante umidade, ela não tem necessidade de desenvolver raiz, então ela acaba ali não tendo um bom desenvolvimento de raízes, né? Então eu gosto de utilizar vasos aí menores conforme o tamanho da planta. Se a planta é grande, eu ponho um vaso maior, mas compatível ao tamanho da raiz, e ali eu prefiro de período em período ir trocando substrato do que você colocar num vaso muito grande para uma planta pequena. Um outro vaso que eu acabo utilizando bastante, principalmente em masdevalhas, em algumas dráculas, em alguns pleurotales também, é esse tipo de vaso aqui. Tá? É um vaso bem bacana também, que eu gosto bastante e utilizo ele muito também, porque ele é um vaso que ele dá bastante aeração aí para a raiz, para o substrato, então dá uma drenagem rápida, ele acaba secando rápido também. Né? Que algumas masdevalhas sempre fica aquela questão, a masdevalha gosta de ficar molhada. Não, ela não gosta de ficar molhada, ela gosta aí de um substrato, de uma umidade ambiente muito grande, mas ela também não tolera ficar molhada, encharcada há muito tempo. Quando ela fica encharcada há muito tempo, pode acontecer de você vir a perder a planta ou ter aí um desenvolvimento de fungo. Normalmente no verão, quando esquenta bastante, então esse excesso de umidade pode trazer algumas complicações. E no inverno já é o contrário, a temperatura muito fria também, você mantém ela molhada durante muito tempo, da mesma forma, você pode ter problema de fungo, né? Então era um problema que eu tenho, né? Porque dependendo do ambiente que eu coloco ela, eu perco também, com os masdevalhas e dráculas. Então eu sempre deixava no ambiente mais úmido, na parte do fundo, como eu comentei com vocês, e plantava num vaso normal. E o substrato que eu utilizava eu era esfagno, né? Eu era fibra vegetal. E o que acabava acontecendo? Na época do verão era lindo e maravilhoso, a planta se desenvolvia, ficava aquela touceira linda e maravilhosa. Bom, chegava ali no inverno com muito frio e tinha planta que eu acabava perdendo. Aí eu ia lá e mudava o substrato. Aí quando chegava no verão, encharcava. Então aquele período de chuva, às vezes ficava 20, 30 dias chovendo. Então chovia à tarde, no outro dia de manhã aquele sol castigante. Bom, o que acontecia? Fungava as plantas, eu perdia todas as plantas. Então o que hoje eu tenho? Eu coloco elas no ambiente da frente. É um ambiente um pouco mais seco, mas eu consigo controlar a umidade, a rega, né? E hoje eu não tenho problema e normalmente eu uso muito esse tipo de vaso aqui. Coloco nelas com uma parte aqui de brita no fundo, né? A brita aqui no fundo, e coloco o esfagno, né? Normalmente o esfagno ou a fibra vegetal, e a planta aqui na parte superior, tá? Os substratos que normalmente eu utilizo para micro, como eu já falei com vocês, eu prefiro e gosto muito de utilizar madeira, né? Para cultivar minhas plantas. Por quê? Porque eu não tenho aqui, como o meu orquidário é aberto, no inverno é seco, mas eu consigo controlar a regra. E no verão, quando chove, às vezes já teve alguns anos de ficar 30, 40 dias chovendo direto. Então eu preciso de um substrato que tenha uma drenagem rápida. Então, como eu falei, é o meu ambiente, o local que eu cultivo as minhas plantas, né? Então é assim que eu posso dar a dica para vocês, tá ok? Vocês vão até estar estranhando que eu estou aqui dentro da minha casa hoje, mas assim, eu moro aqui próximo de um clube, né? Então está tendo um evento aqui no clube, estou com os vizinhos aqui atrás e também estão tendo uma festa, então eu preferi vir aqui para dentro de casa, pelo menos eu consigo conversar com vocês melhor, tá? Então, vamos falar como é que eu planto as minhas pleurotales ou as minhas micros. Normalmente eu utilizo esse tipo de madeira. É uma madeira mais rugosa, né? Uma madeira mais dura. Isso daqui foi uma árvore que cortaram lá perto da casa da minha mãe. Eu aproveitei, foi uma época de poda da prefeitura, aproveitei e peguei essas madeiras, né? Normalmente, assim, o pessoal também utiliza muito sanção do campo. Essa daqui é uma outra madeira dura também. A casca dela é mais fina, mas ela é bem rugosa também, né? E o que é interessante, né, gente? As madeiras, de um modo geral,
esse tipo de madeira, ela acaba apodrecendo muito rápido, que nem o Sansão do Campo, o café. Eu utilizo muito ele aqui também na minha casa. E só que o que acontece? É um substrato que ele acaba apodrecendo muito rápido, devido à umidade, da maneira que a gente rega as plantas, né? Então ele acaba estragando muito rápido. E eu uso muito aquela dica do Sérgio Osteto para poder aí de alguma forma você tratar essas madeiras e ela permanecer saudável aí, ou sem fungar, sem apodrecer, ou pelo menos isenta de bactérias durante um tempo maior, para que você possa aí deixar a sua planta desenvolver. Como que a gente faz para fazer o tratamento em pequenos troncos como esses? Né? Eu utilizo muito o ácido bórico, né? E o sulfato de cobre. Tá? Então normalmente eu pego uma vasilha, né, vamos dizer que seria uma vasilha, um frasco PET, né, alguma coisa, uma garrafa PET que você corte ela pela metade, coloca mais ou menos no fundo dela uns 100 ml de água, coloca uma colherzinha de café de ácido bórico e uma colherzinha de café de sulfato de cobre. Você mexe esse substrato e coloca só a ponta, tá? Então ele vai ficar bem baixinho aqui, 100 ml numa garrafa PET vai ficar bem baixinho, tá? Então você vai colocar essa ponta, né, mergulhada e deixar aqui durante 24 horas, tá? O que vai acontecer? Ela vai absorver a cerne, né? Vai absorver essa mistura e ela vai entrar dentro da madeira. Dessa forma vai tratar essa madeira. Depois de 24 horas você pega e vira essa madeira e coloca na parte, a parte superior e deixa mais 24 horas, tá? Só tomar cuidado para não escorrer, né, essa mistura na madeira. Você não pode molhar essa parte da madeira. É somente as pontas mesmo para que ela possa absorver e subir pela cerne, porque aí ela vai acabar tratando essa madeira. E aí depois desses 2 períodos de 24 horas, você deixa ela descansando, secando. Depois que ela secar, ela está pronta para o uso. E isso, principalmente com Pleurothales, né, você planta em pequenos tocos, o que acaba acontecendo? A planta começa a se desenvolver bem, fica bonita, cresce. Depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a planta está linda e maravilhosa. E aí você pega na madeira, a madeira está completamente podre. E aí você tem que mexer na planta, tem que estressar a planta, vai quebrar a raiz da planta, vai mexer na planta, o que vai acontecer? Você vai estragar a planta que ela estava bonita, pronta para florir, para ficar linda e maravilhosa, e ela acaba você tendo que trocar substrato. E sem contar que quando ele começa a estragar, também muda o pH, muda ali a composição do substrato. Claro, tem muita pleuro que gosta, mas tem muita pleuro que não gosta. Então o que acaba acontecendo, né? Pleuro ou micro, né? Acaba acontecendo, você pode chegar a perder a sua planta. Tá? Então o que é interessante, começou a apodrecer, você viu que já está podre, está caindo, já começou a esfarelar, troca esse substrato, não espere muito tempo, porque o que pode acontecer? Uma florada linda e maravilhosa, na verdade é um suspiro que a planta está tendo, porque o substrato já está ficando ruim, ela entende que a madeira está apodrecendo, é como se fosse uma árvore que está apodrecendo. Então o que ela vai fazer? Ela vai jogar uma florada linda e maravilhosa para poder preservar a espécie, né? E depois da florada, muitas vezes as folhas começam a mingar, começa a cair, porque a última energia que ela tinha, ela usou na florada. E aí você fala, poxa, a planta estava tão bonita e morreu de repente. Não, não é que não morreu de repente, era o último suspiro dela, era a última carga de energia que ela tinha para fazer a preservação da espécie. Tá? Então, uma das maneiras, utilizar madeira tratada, tá? Que é onde você tem aí uma duração muito maior. Eu utilizo muito também pequenos pedaços, esse daqui é um pequeno pedaço de peroba, né? Então eu corto ele, faço um furo aqui, normalmente eu penduro elas assim. Tá? A peroba normalmente é uma casca que ela tem uma durabilidade muito grande, é uma casca dura, né? E ela às vezes dura 30, 40, 50 anos, aí às vezes você anda em alguns locais aí, madeiras que foram cortadas há 40, 50 anos, a cerne apodreceu toda, mas a casca da peroba ainda está ali, está preservada. Então é uma madeira que eu utilizo bastante, tá? Para fixação de micros, tá?
Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. Ok, né? Opa, Jairo, você tá aí? Beleza. O Jorge Eber também, a Sandra Dias, o Francisco Zangali. Opa, sejam bem-vindos. Né? Então, é o que eu utilizo bastante aqui. É porque o que eu acho, gente? Depois de perder muita planta, de matar muita planta, a gente investe muito dinheiro em planta, muito dinheiro em orquídea, dinheiro e tempo, né? No cultivo de orquídeas. E normalmente a gente pensa na planta, mas não pensa no substrato e nem no local que a gente vai cultivá-las. Gente, tem que investir. Se você investe R$100 numa planta, investa R$100 no substrato para você cultivar suas plantas também. Então, se você investe em planta, invista em substrato, invista em tratamento, invista de uma forma que aquela planta que você pagou 20, 30, 15, 50, R$100, ela tem um substrato adequado para ser cultivado. Porque não adianta você comprar uma planta de 20, 30, R$50 e você colocar ela no substrato, numa madeira que ela não seja tratada. Porque muitas vezes você vai plantar lá, essa madeira vai apodrecer, a planta não vai para frente, ela vai minguar e você fala assim, poxa, eu não consigo cultivar micro direito. A micro é muito difícil de cultivar. A micro dá trabalho. Não. Ela dá trabalho como qualquer outra orquídea, ou qualquer outro ser vivo, um cachorro, um gato, qualquer coisa. A planta é um ser vivo também. Então ela precisa desse mínimo de cuidado para ela poder se desenvolver bem. Então não adianta a gente investir em planta e não investir em substrato, não investir em fertilizante, não investir numa tela, num orquidário, não investir numa tela onde que a gente vai fixar ou vai colocar as plantas, gente. Precisa investir. Se a gente quer ter um orquidário, se a gente quer ter plantas bonitas e que estejam se desenvolvendo bem, a gente precisa se desenvolver, investir também no substrato. Porque é aqui, esse substrato que a gente está colocando, ou esse substrato que está sendo tratado, né, como eu dei a dica para vocês aí do Sérgio Osteto, é aqui que a planta vai se desenvolver. Tudo que ela precisa, ela vai tirar daqui, ou do ambiente onde que ela está. Então, se ela não está no local adequado, o que vai acontecer? Ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer, ela não vai dar flores bonitas, e aí você vai ficar falando, poxa, micro é difícil de cultivar. Não, não é. É o mínimo de atenção que a gente precisa ter. Tá? Então, como eu falei para vocês, a madeira, uma casca rugosa, normalmente que eu utilizo, um tronco que eu cortei. Aqui uma outra madeira que eu cortei também, que eu utilizei, né? Então essa madeira aqui ela vai ser tratada. Pequenos tocos aqui, pequenos cascos, pedaços de casca de peroba, né? A gente pode utilizar também, isso daqui é um substrato que na verdade é tipo uma semente, um nó que a gente utiliza, né? Faz o furo aqui e também aqui você acaba fixando, né? A gente pode utilizar também lequinhos para isso, né? Esse daqui é um vaso de um amigo nosso aqui lá de Sorocaba que ele desenvolve, tá? É um vaso feito aí com fibra, esqueci agora, como é que chama mesmo, gente? Bom, esqueci agora como que é o nome. Então faz o que ele faz, né? Onde que a gente cultiva as plantas. Uma outra coisa interessante, qual o substrato ideal? Não tem substrato ideal. Isso daqui, gente, é uma experiência que eu estou fazendo. Isso daqui é uma esponja. Tá? Então é aquela parte, como se fosse uma esponja Scotch-Brite, mas aquela parte verde, tá? Que ela não segura umidade. Aquela outra parte que é uma espuma, ela segura bastante umidade. Mas aquela outra parte verde, essa daqui é uma esponja de limpeza pesada, é uma fibra sintética, ok? Aqui é um Trichosalpix montano. Está plantado aqui já tem mais ou menos uns 4 meses, já desfloresceu, já soltou broto novo e está se desenvolvendo muito bem. Aqui é onde que eu estou cultivando também uma outra planta, da mesma forma, inclusive Lancasterella, está nessa parte de cima, aí vocês vão ver. É uma esponja, é uma espuma. Tá? Aqui uma outra, que normalmente o pessoal onde que a gente tem bastante trabalho, Stelis, né? Aqui é uma Stelis. Essa daqui já é uma outra esponja que eu utilizo também. Mas vocês vejam, ó,
está se desenvolvendo, está saindo raízes, inclusive aqui ela já está soltando broto de floração também, né? Vocês não vão conseguir ver, mas assim, o substrato, não existe um substrato ideal, a gente pode utilizar vários outros substratos. Aqui, ó, esse daqui é um substrato, é um pedaço de fibra vegetal que eu tinha de um vaso antigo, eu cortei e aqui eu estou plantando uma Eurístilis, tá? Inclusive, ó, ela já está saindo flor. Essa planta aqui eu já tenho ela aproximadamente há uns 2 anos, ó como que está ela. Bem saudável, se desenvolvendo muito bem. Inclusive o Susumo, né, me perguntou como que ele cultiva, porque tem poucas raízes. Realmente, Susumo, isso daqui, a Eurístilis é uma planta terrestre que não foi para a terra, né? Então a raiz dela são raízes pequenas, tá, curtas, porém grossas. E normalmente eu utilizo esse tipo de substrato. Eu coloco um pedaço de fibra vegetal, eu corto ele dessa forma, tá? Não corto ele reto, deixo aquele dessa forma. E eu amarro ela com linha, né? E coloco numa parte alta, onde que ela tenha bastante aeração, tá? E rego normalmente como eu rego as outras plantas. E olha, você veja aí o resultado, tá? Então é assim que eu faço. Ela não desenvolve muita raiz mesmo. Vai ser raiz de 3, no máximo 2, 3 centímetros de raiz. Normalmente é 1 centímetro, 1,5 centímetros de raiz. São raízes pequenas mesmo, ela não desenvolve muita raiz. Então é assim que eu cultivo. E agora eu estou cultivando esse tipo de planta, né, como as lanquesterelas, também assim. E tenho tido bom resultado também, Susumo, tá? Então aí você veja, é uma esponja onde que ela bate a umidade, escorre rapidamente, porém ela acaba aí retendo e desenvolvendo bem as raízes, tá? Então é dessa forma aí que eu tenho cultivado elas, né? Outro substrato, quando a gente vai cultivar em vasos, né? Então normalmente eu utilizo muito a brita, né? Então a brita eu coloco aí no fundo do vaso e aí depois eu acabo trabalhando com essa mistura, tá? Eu prefiro trabalhar com a mistura de pinos e casca de carvão, tá? Eu peneiro, uso uma peneira, aquelas de pedreiro, de peneirar areia. Primeiro utilizo aquela, então sai todo o pó ou os pequenos, minúsculos substratos. E depois eu pego uma peneira um pouco maior, mais ou menos aí, que ela tenha uma vazão de 0,5 centímetro, mais ou menos, e aí eu peneiro ela para tirar aqueles pedaços maiores, né? Que esse daqui eu tirei do saco agora, né? Para mostrar para vocês, ó. Então, quando eu passo pela peneira, todos esses pedaços maiores saem, só fica realmente os pedaços pequenos, tá ok? Então eu utilizo muito esse substrato também. E o já conhecido também é o nosso esfagno, né? Então esses dois substratos junto com a brita eu utilizo muito quando eu vou plantar em vaso. Então eu coloco uma camada aí pelo menos 1/3 do vaso com brita e depois dependendo da planta, se é uma planta que ela gosta de mais umidade, aí eu já utilizo o esfagno, né? E uma planta que já gosta, que prefere um material que drene mais, né, dependendo aí, principalmente algumas pleniotales, anatales, stelis, vamos ver lá o que mais, gente, anatales, pleniotales, stelis, eu já prefiro utilizar esse daqui, tá? É casca de pinos e carvão, não uso coco, tá? Não uso fibra de coco, não gosto de fibra de coco, tá? Então utilizo normalmente essa daqui. Fibra de coco é uma maneira pessoal minha, tá? Para mim não deu certo, então eu prefiro não utilizar. Então é isso que eu faço com as pleurotales. Então normalmente eu coloco 1/3 da brita e utilizo um desses dois substratos. O esfagno normalmente eu utilizo muito com Masdevallia Dracula, tá? Por quê? Como eu já falei para vocês, meu ambiente não é coberto. E se for esfagno, na época da chuva eu não consigo regular a umidade, então acaba me dando muito problema, perdendo muito a planta. Então eu prefiro utilizar pinos e casca de carvão, que eu consigo controlar a umidade e ótimo. Agora, se você tem o seu orquidário é coberto, tá? E você controla bem a umidade, o esfagno é ótimo. Tá? Às vezes até algumas pessoas, né, como o orquidário colibri, ele mistura com carvão, e se eu não me engano é de casca de arroz, tá? E aí também ele faz uma ótima drenagem, tá? Então tudo vai depender do teu ambiente. Se você tem um ambiente que você não tem, ele é aberto e você não consegue controlar a umidade,
eu particularmente indicaria vocês optarem por substratos que tenham uma drenagem mais rápida, porque o nosso problema não é na época da seca, é justamente na época da chuva, que acaba muitas vezes chovendo ali 10, 15, 30, já teve época aqui que muitos orquidários perderam bastante planta, que ficou 45 dias chovendo direto aqui em São Paulo. Então, assim, tem a opção de um substrato que tem uma drenagem mais rápida, porque você consegue, se faltar água, você consegue colocar essa água a mais. Agora, se tiver água sobrando e tiver encharcado, você não tem como tirar essa água, né? Agora, se o teu orquidário ele é coberto, ok. Aí você pode utilizar aí o esfagno, que aí você vai regular a tua rega e vai trabalhar de uma maneira bem tranquila, tá? Deixa eu só dar uma atualizada aqui, ver se tem mais alguma dúvida. Isso eu utilizo nas pleurotárias normais, tá? Então aí dentro da família das plantas que não sejam ou que não tenham hábitos rupícolas, ok? Quando eu já entro em plantas que têm um hábito rupícola, principalmente aí da família Lélia, né, porque quem gosta, pelo menos eu gosto também de muitas Lélias rupícolas, e a Centera prolífera, a Centera modestíssima, então toda essa família aí de Centera prolífera são plantas que eu gosto bastante. A Centera diamantinense, a Ocreata, né? Então essas plantas também elas acabam tendo o hábito aí, ou se não rupícola, mais próximo disso, e aquele substrato que é um pouco mais que tem uma drenagem um pouco maior, porém ele também retém um pouco da umidade. E aí o que eu faço? Eu já tenho uma outra opção. Eu pego, peneiro esse substrato, então eu peneiro tanto o substrato, o pinus e a casca e o carvão, eu peneiro ele, tá? Então tiro aí duas partes disso e coloco uma parte de brita peneirado. Então vão ficar duas partes desse substrato peneirado com uma parte de brita. Então vai ficar esse substrato aqui. Eu tenho tido muito sucesso com esse substrato no cultivo de Lélias rupícolas e de todas essas plantas, tanto da família Acianthera, né, florífera, como essas outras que têm um hábito aí próximo ou rupícola ou de regiões aí de serra, né, de Minas Gerais, ali Bahia, né? Então até mesmo no Nordeste, ali onde a gente tem a Acianthera teres, toda essa família aí que gosta desse hábito mais rupícola. Eu tenho tido ótimo sucesso com esse substrato. Então eu utilizo, como eu falei para vocês, 2/3 desse substrato peneirado, casca de pinos e carvão, e 1/3 de brita. E fica esse substrato aqui, onde que eu planto essas plantas. E tenho tido ótimo sucesso. Aí a gente entra agora nas terrestres, né, que é um grupo também que eu gosto bastante, né? Então, o que eu utilizo como substrato nas terrestres? Normalmente eu utilizo muito fibra vegetal, então são restos que eu tenho aí de vasos, como minha mãe tinha bastante vasos, essas coisas, aqueles vasos de xaxim, eu quebrei todos eles, fiz fibra e utilizo bastante. Utilizo bastante também, dependendo de alguma planta, casca de pinos e carvão ativado. E eu utilizo um outro, aí já quem tem mais questão de ter um orquidário coberto, tá, gente? É o que eu já indico mais, esse substrato aqui, tá? Então ele é o... Deu branco, gente. Isso daqui é o... Oh, meu Deus do céu, eu esqueci mesmo agora. É a perlita, né, que é essa pedrinha branca, né? E o substrato aqui que a gente utiliza, eu vou lembrar do nome dele e vou falar depois para vocês. Que eu utilizo nas minhas plantas terrestres, com ótimo resultado também. Mas você coloca sempre colocando fibra brita no fundo, né? Então coloco essa brita no fundo e depois eu coloco ou esse substrato aqui, dependendo da planta, eu utilizo esfagno. Eu tenho colegas que têm um sucesso muito grande aí com esfagno, mas pela minha maneira de regar, e eu cultivo as minhas terrestres junto com pleurotários, eu não consigo controlar a rega. Então eu não utilizo esse.
tá? Então eu prefiro utilizar esse substrato aqui e esse outro substrato aqui que eu acabei esquecendo o nome, vocês me perdoem que eu vou acabar lembrando que era um substrato que eu utilizava até para criar aquele fish antigamente. Turfa, desculpa, agora eu lembrei, é turfa, tá? Então é turfa misturado com perlita. Tá? Então isso daqui eu uso bastante também nas minhas terrestres, também com bastante resultado, com resultado bem bacana, tá ok? E é isso que eu normalmente utilizo como substrato, tá? Então são essas madeiras, eu acabo utilizando alguns substratos alternativos também, então que a gente fala assim, não tem tudo, não é regra. Então, madeira você pode utilizar, gente. Você pode utilizar casca. Tudo vai depender aí como que é o teu ambiente, como é o teu ambiente de cultivo. Normalmente, como que eu fixo as plantas, tá? Então, eu pego a planta e eu tomo muito cuidado na hora de fixação delas. Eu coloco as raízes dela aqui e eu normalmente eu utilizo uma linha, né, uma linha escura aí, mais pela questão da estética, na hora que eu vou tirar as fotos, uma linha escura para fixação. Normalmente eu prefiro utilizar essas linhas de poliéster, tá? Então, mas isso é uma opinião minha, eu prefiro utilizá-las, tá? Eu já utilizei algodão, já utilizei barbante e eu não gostei do resultado que ele te dá depois, porque o barbante, às vezes ele rompe e a planta ainda não se fixou direito, você tem que fixar ela novamente, ou às vezes ele entra ali, só um minutinho, gente, às vezes ele entra ali algum outro no caso da fibra de algodão, né, ela apodrece ou senão ela acaba segurando, retendo uma umidade maior do que deveria e acaba gerando fungo, alguma outra coisa também indesejável. Então eu prefiro utilizar essa linha de poliéster, tá? Então eu trouxe aqui algumas plantas que eu já plantei, tá? Então essa aqui é uma Pleurotalis, então vocês vão ver, tá? Eu coloco uma quantidade muito pequena de substrato, simplesmente para manter a umidade dela. Olha, vocês vão ver que é uma parte bem pequena, tá? Primeiro, eu fixo a planta, então eu venho aqui, coloco a planta e eu fixo ela com a linha, tá? Então eu dou aqui, não precisa puxar, não muito firme, tá, gente? Porque senão você estrangula a planta. Então você dá algumas voltas, fixa ela também, tá? Depois que a planta tá fixa, tá bem fixa, você vê que ela tá fixa, então você pega uma quantidade aí mínima de esfagno, né? E coloca na base dela e depois você prende. A planta tá fixa, tá? E aí normalmente eu furo e eu coloco essa planta. Essa planta aqui, ela tá aqui mais ou menos há uns 3 meses. Ó, vejam como é que está o desenvolvimento de raiz dela. Super saudável. Inclusive já soltou 2 folhas novas. Tem essa folha que é nova, tá? E tem essa mais uma saindo aqui. Então vocês vejam como que ela se desenvolve muito bem. Ah, Roberto, mas a planta está muito desidratada. Você fixou ela está fixada. Aí você pega, dá o nozinho, amarrou, pronto. Esse trabalho está feito. Você vê que a planta está realmente muito desidratada, aí você pega uma outra quantidade de esfagno e coloca por cima. E aí você prende a planta, ok? Quando você começar a notar que ela está se desenvolvendo, esse substrato que você colocou a mais, você tira. E deixa ela só com o que você tinha colocado originalmente, tá? Porque aqui ela vai se desenvolver muito bem. Então essa daqui é uma outra Pleurotalis, que ela está se desenvolvendo muito bem. Provavelmente é uma Ciantera, tá? Não sei qual ainda. Essa outra aqui, ó, é uma Natalis, tá? Então eu fiz da mesma forma. Então vocês vão ver aqui, ó, como que ela está fixada. Tá? Essa planta aqui ela já está há mais ou menos há um ano aproximadamente aqui, tá? Então também da mesma forma, se desenvolvendo bem, ó, como que ela está fixada com a linha, tá? E aqui ela onde que ela está se desenvolvendo bem, tá? Então é assim que eu planto as minhas plantas e assim que eu utilizo. Aí normalmente eu utilizo muito madeira. 90% das minhas plantas estão em madeira, né? É uma opção que eu tenho, é uma opção minha. E é assim que eu tenho tido sucesso aí com as minhas plantas.
Algumas plantas, principalmente ali da família Pleurothales, que elas vêm de fora, ou as plantas maiores, né? Antigamente ditas como a crônia, a gargantua, a gente tem a Marta, a gente tem a gigas, tem essas outras plantas maiores. Normalmente eu também utilizo um substrato que ele tenha um pouco mais de umidade, mantenha um pouco mais de umidade, porque a maioria dessas plantas, elas gostam um pouco mais de umidade. Então eu utilizo muito esse substrato, né, que nem o carvão e o pinus, e às vezes também eu coloco um pouco de fibra vegetal ou um pouco de esfagno, ou trabalho somente com esfagno. Desde que você consiga controlar a sua rega, você pode trabalhar com esfagno na maioria aí das Pleurothales quando você cultiva em vaso. Mas o grande problema é o que eu comento com vocês, é justamente na época da chuva, né, que você não tem como fazer um controle da rega dessas plantas, né? Uma outra colega nossa, ela perguntou: Roberto, para eu cultivar Constância cipoense, né, em Curitiba. O grande problema que a gente tem aí para cultivar, deixa eu só ver se eu consigo achar aqui o nome da nossa colega. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo aqui na linha do tempo aqui do Facebook, né? Ver se eu consigo atualizar e ver se eu consigo chamá-la, né? Ver o nome da nossa colega. Mas ela é de Curitiba. Só um minutinho, gente. Tá chegando. Né? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Descer mais um pouquinho. Essa é a Constância que eu queria mostrar para ela. É a Sandra Dias. Então, Sandra, essa daqui é uma Constância cipoense que eu tenho já há algum tempo, tá? Então ela está cultivada aqui num pequeno tronco de madeira, tá? Você vai ver que a raiz dela estão raízes bem fortes, né? E se desenvolvendo bem. Eu acredito que já no próximo ano eu tenho a floração dela, tá? Você vai ver aqui que eu não sei se vai conseguir notar, mas ela também tem um pouco de esfagno na base, tá? Ela foi presa com uma linha branca de poliéster, e eu coloquei um pouco de esfagno na base. Você vê que o esfagno ele está aqui embaixo, tá? Ele não está na planta, ele fica próximo à planta, tá, gente? Então toma muito cuidado quando você for plantar qualquer tipo de Pleurothales. Você não pode sufocar a planta, você colocar um excesso de substrato aqui. Você coloca embaixo, que conforme ele vai desenvolvendo as raízes, ele vai atrás dessa umidade. E ele pega a umidade que ele precisa. O restante ele deixa e as raízes vão se desenvolver. Se é uma planta que gosta de mais umidade, ela vai descer. Se ela não gosta de tanta umidade, ela sobe. Que vocês vejam que é o que acontece com a Constância. Ela já não gosta de tanta umidade. O que ela faz? Ela acaba a raiz fugindo do esfagno. Mas no momento inicial do desenvolvimento dela, ela precisa disso. Essa é a maneira aí que normalmente eu cultivo essa família, Constância. Eu tenho a cipoense, tenho a microscópica, tenho a Christine, mas assim, qual que é o problema dessa família? Ela não gosta de muita umidade ambiente, tá? Então você tem que ver como é que está o teu local, porque a maneira de plantar, de você cultivar a planta, de você colocar ela no substrato é essa. Para a Constância, você vai plantar ela direto na madeira ou direto na fibra vegetal. Quando você coloca a fibra vegetal, você não precisa colocar esfagno. Quando você coloca na madeira, você coloca o mínimo embaixo, não é põe o esfagno e ela por cima. Você amarra a planta e na base dela aqui você coloca um pouco de esfagno. É assim a maneira que você vai cultivar a planta. Essa é a maneira que você vai plantar ela, para ela ter um bom desenvolvimento. Agora, qual que é o problema? Tem um ambiente. Tá? Curitiba normalmente chove, faz as 4 estações num único dia.
de manhã faz sol, à tarde faz frio, chove, então esse é o grande problema. Para que a constância, ela gosta do quê? Sol, tá? Então ela gosta de boa aí, luminosidade, então aqui eu deixo ela na minha parte da frente, no local mais alto, então ela tem uma incidência de sol boa, apesar de ser filtrado por 2 sombrites, mas ela tem uma incidência de sol boa, porque ela está por cima das outras plantas. O local é muito bem aerado, né? Então a ventilação dela é constante, né? Para justamente se tirar essa umidade, e é isso, o que ela precisa é disso. Você precisa ver como é que está o teu ambiente. Se ele tem um ambiente muito úmido, se ele é um ambiente que ele não tem ventilação, se ele é um ambiente que ele não recebe luz filtrada, dificilmente você vai ter sucesso, tá? Se é um ambiente que ele é aberto, então você tem que tomar muito cuidado, por causa, como a gente falou, Curitiba e aqui em São Paulo a gente tem um problema muito grande no inverno. Eu já perdi muita planta com isso. A temperatura média nossa é tranquila. Toda Pleurotalia, inclusive Constância, qualquer planta, ela aguenta. Porque assim, a temperatura nossa normalmente, ela vai chegar ali nos 10 graus, 9 graus, né? Às vezes até um pouquinho mais frio. Mas aqui em São Paulo, o ano passado chegou a 2 graus uma noite. O que aconteceu? Planta do Norte e Nordeste, ela não aguenta, ela morre. Né? Então a minha sorte, o que era? Que como eu tenho esse sombrite com 2 camadas, ele acaba retendo, então tanto para o calor quanto para o frio, ele acaba segurando um pouco essa temperatura. Então não caiu tão bruscamente a temperatura aqui em casa, eu não perdi nada. Mas no ano retrasado eu perdi uma octoméria, que ela veio lá de Manaus, e perdi mais algumas outras plantas aí da região norte. Então esse ano não perdi nenhuma, né, no nosso inverno, mas também teve dia que chegou a 2 graus. Então em Curitiba isso, 2 graus é normal, né? Até mais frio do que isso. Então você veja, se o seu ambiente é aberto, toma muito cuidado. Então provavelmente vai ter uma certa dificuldade de você aclimatar ela ao teu ambiente. Isso não vai acontecer. Então você tem que procurar fazer o seguinte: criar condições no teu ambiente que ela possa se desenvolver. Uma boa luminosidade, uma boa ventilação e cuidado com as baixas temperaturas, tá? E principalmente na época do inverno ou do verão, né, onde que você tenha muita chuva, né? Então é uma planta que ela não gosta de muita chuva. Então toma muito cuidado com isso, tá joia? É assim que eu cultivo minhas plantas e é assim que eu tenho tido sucesso com elas. Bom, gente, deixa eu só dar uma atualizada aqui no nossa página aqui do grupo, né? Então, foram isso eram essas coisas que eu queria mostrar para vocês, a forma que eu cultivo, que eu normalmente cuido das minhas plantas, né? Deixa eu ver se aqui eu não esqueci de nada, né? Eu acho que era isso, gente, que eu queria conversar com vocês, né? Deixa eu só ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Que eu queria comentar com vocês, né? E quanto no geral micro, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando ali no grupo, né? Que tem ali um grupo de amigos aí muito grandes, né? Que acaba nos ajudando, né? Para tirar as dicas, para a gente ir conversando, né? Para a gente ir batendo papo. Então o pessoal acaba ajudando bastante. Então caso vocês tenham dica lá, qualquer coisa, vão colocando lá suas dúvidas e a gente vai tentando esclarecer e vai tentando passar para vocês. Agora o que é importante, gente, como eu falei no começo e vou falar para vocês aí que estão comigo aí até o final. O importante da micro-orquídea ou de qualquer tipo de hobby aí, a orquídeas, é o ambiente que você crie, tá? Então a questão do substrato ele é importante, mas também é importante a maneira que você cultiva, que você quer o teu ambiente. Se o teu ambiente é aberto, se o ambiente é fechado, se ele tem tela, se ele não tem tela, então tudo isso vai te dar um direcionamento de como você
qual substrato que é o ideal você utilizar. Infelizmente, é uma brincadeira até que eu coloco, que eu comento muito com meus colegas. Quanta planta você já matou? Se você matou muita planta, se já perdeu bastante dinheiro com cultivo de orquídea, você vai aprender. Né? Então, infelizmente, é isso. A gente acaba aprendendo dessa forma. E a gente tem que ter um hábito que o brasileiro normalmente não tem muito, que é de ler. Então a gente lê bastante sobre os livros, né? Pegar aí, eu tenho uma pequena biblioteca aí, onde que eu acabo pegando bastante informação e também aí frequentando aí algumas exposições, batendo papo com algumas pessoas. A gente fala assim, batendo papo com pessoas experientes. Não é só pessoas experientes, pessoas aí que estão começando, às vezes também eles têm dicas boas para passar para a gente, né? Então acho que a gente tem que bater papo com todo mundo, conversar com todo mundo, porque ali a gente vai tirando muita coisa, muita informação importante para o sucesso do nosso cultivo. Tá ok, gente? É um hobby aí fascinante e eu sou apaixonado por ele. Espero que vocês tenham gostado, tá? Caso tenham mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram falar, deixa lá pra gente, curte e compartilha e vamos tocar esse hobby pra frente. Tá ok, gente? Uma outra coisa, até estava conversando com um colega, né? Esses dias já tinha falado de uma outra vez com vocês. Vamos ver se a gente consegue aí para o próximo ano de 2018 marcar uma reunião aqui em São Paulo, tá? Vamos ver um local onde que a gente possa aí bater um papo, se conhecer pessoalmente, mostrar as nossas plantas e vamos ver se a gente consegue fazer isso aí para 2018. Vou planejar e vou montar aí como se fosse uma reunião. Não vou dizer que é uma exposição, nem nada disso. É uma reunião entre amigos e eu quero ver se a gente consegue fazer essa reunião, esse encontro em 2018. Tá ok? Bom, gente, um grande abraço a todos aí e até a próxima.